a tua vida como fotojornalista, não é? Ó Eduardo, e foi com a tua primeira máquina fotográfica que fizeste essas fotografias? Foi uma máquina. Compraste-a tu? Por exemplo, da mãe do Cândido Mota, Maria Albertina, a atriz Maria Albertina. Portanto, há aqui fotografias muito curiosas e algumas têm a ver com o teatro de revista e também com o cinema português das décadas de 40 e de 50. Aqui está uma outra de Teresa Gomes. Lembras-te, Eduardo Gageiro? Pai Tirano. Teresa Gomes era aquela personagem, era aquela atriz que encarnava a personagem que pedia um bolinho de bacalhau. Ao que o senhor do balcão dizia, bolinhos de bacalhau não temos, então pode ser um copinho de vinho branco. Terminou com uma grande dosana, não é? Temos aqui outras fotografias muito curiosas. Mirita Casemiro, outra grande atriz do teatro e também penso eu que passou pela revista. Fotografaste, chegaste a fotografar a Mirita Casemiro. Aliás, ainda conheci a Mirita Casemiro. Luísa Satanella, mais um nome do teatro de outros tempos. Portanto, estas fotografias irão chegar, conforme vontade desta telespectadora, ao Cândido Mota. Mas tu não fotografaste estas senhoras, não é? Mas fotografaste outros nomes do espetáculo, nomeadamente a nossa grande Amália, não é? Como é que era fotografar a Amália? Para já era um trabalho que te dava um prazer especial ou não? Eu fiz centenas de fotografias à Amália porque o Francisco Mata e o Henrique Pavão eram grandes amigos da Amália. E sempre que ela estreava um vestido ou que fazia qualquer sessão especial, eu ia sempre fotografá-la para o Século Ilustrado. E, entretanto... Era fácil fotografar a Amália? Acho que sim, era muito fácil. Esta fotografia foi feita em Alfama, quando eu fui fazer uma reportagem para a Manchete. E fotografei a preto e branco quando ela saiu do carro, porque achei que era uma fotografia estranha. E por isso é que eu pus essa, porque acho que... Ainda por cima vestida assim, desta maneira, no meio da população, da miudagem da Alfama, é a mais insólita fotografia que eu tenho da Amália. Mas tens outras fotografias de outros monstros do mundo do espetáculo. Orson Welles, por exemplo. Em que situação é que entrevistaste, em que fotografaste Orson Welles? Foi quando ele esteve cá em Portugal, esteve no Guincho, e isso é fotografado no Guincho. Faz parte do livro, essas fotografias. O que é que procuravas através destas fotografias? É assim, consegues captar a alma destas figuras tão enigmáticas? A alma não se consegue. E por vezes tão disfarçada? Eu acho que uma pessoa, quer dizer, tende pelo menos a fotografar as pessoas, quer dizer, o mais interiormente possível. Quer dizer, tem que haver uma certa empatia entre o fotografado e o fotógrafo. Mas como é que se consegue essa empatia quando conheces pela primeira vez um Orson Welles? Consegue-se essa empatia numa única sessão de fotografias? Ora bem, nessa altura foi fácil porque ele foi muito simpático. Mas de qualquer modo conhecia toda a obra do Orson Welles. Isso é importante? Quer dizer, quando eu fui, importantíssimo. Eu sabia, quer dizer, que era Orson Welles, quer dizer, sabia tudo sobre ele, quase tudo, não é? De forma que quando eu fui fotografar já tinha uma imagem do Orson Welles. Mas, por exemplo, quando fotografas um Rodolfo Nureyev e fotografaste, segundo pude ver aqui neste livro, que era o Rodolfo Nureyev. Também sabias e conhecias a carreira do Rodolfo Nureyev. E depois... Portanto, esse trabalho que antecede uma fotografia ou uma sessão de fotografias é o mais importante. Eu acho que sim, não, tu viste com certeza esse livro que eu fiz sobre chamado Revelações. Exatamente. Em que precisamente tentei captar as pessoas, quer dizer, o mais intimamente possível, quer dizer, eu procurei saber o máximo sobre elas e depois é que as fotografava, procurei-lhes fazer fotografias como eu imaginava que elas eram. Ainda há pouco falávamos de 1974, porque o Luís Pereira de Sousa entra para a televisão já existia a democracia. Julgo saber que este é um período muito inspirador para ti e para as tuas fotografias, não? Sim, acho que sim. Fotografaste como poucos a Revolução e os tempos que se seguiram. Eu julgo que algumas das fotografias são fotografias emblemáticas. Eu estou-me a lembrar de uma que fiz ao Salgueiro Maia quando o Cavalaria 7 se aderiu ao movimento, não se rendeu. E então o Salgueiro Maia já vem para cá, digamos, direito ao Terreiro de Passos, já os canhões de Cavalaria 7 estão virados, digamos, para o rio, e o Salgueiro Baia vem morder o lábio, e ele diz posteriormente que vem morder o lábio para não chorar, porque diz que naquela altura é que realmente se venceu a Revolução. Essa é uma das mais emblemáticas, quanto a mim, e há outra que tens aqui, que é na Pide, um soldado com os pés em cima do maple, que é do Silva Paz, a retirar a fotografia do Salazar. Eu acho que isso aí é a demonstração do fim do regime. Essa ficou muito conhecida, não é? Chegaste a ter problemas com a PIDE? Tive. De que maneira? Chegaste a estar preso? Tive. Por causa de fotografias que mandava lá para fora, porque eles pensavam que era eu que fazia aquelas fotografias das cargas de estudantes e cargas de polícia. Cargas policiais, sim. Policiais, etc, etc. E eu colaborava com a Associated Press. E, na verdade, era eu que mandava as fotografias, mas eles não tinham provas. Claro. Mas mesmo assim... Cá está a fotografia como um elemento de denúncia, não é? Exatamente. Coisas que não estava bem, não é? Fotojornalista. E então foram buscar a casa às 6 da manhã, para ficar muito
impressionado, fiquei amedrontado ao termo. Mas, entretanto, depois fui para Caxias, entretanto, passei para aquela sessão fotográfica, eles põem luzes assim por baixo, que o tipo parece um fantasma, não é? Exatamente. E era eu assim para o fotógrafo, não ponham luz por baixo, não parece um fantasma. Querias uma fotografia de cada estrado com alguns requintes, era? Então lá fui para Caxias e então tive uma sorte fantástica, porque nessa altura já havia uma certa, digamos, eles queriam demonstrar perante a imprensa internacional que havia uma certa abertura e quinzenalmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros fazia um almoço com Rui Patrício na altura? Como? Rui Patrício na altura? Com os correspondentes de imprensa estrangeira. E então eles combinaram entre si perguntar porque é que eu tinha sido preso. Evidentemente que ele não sabia, lógico. Mas olha, portanto, tu assumes-te como um fotojornalista. Também te desiludiu o jornalismo através da fotografia ou não? Porque há um certo, desencanto no... Não, continuo a ser um apaixonado. Agora já ando com umas ideias, já te vou dizer. Então eu até morrer tenho que andar sempre a fazer fotografias. Vítor Brandão, um telespectador que nos está a ver em Espinho. Muito bom dia, muito obrigado pelo seu telefonema. Faça favor. Bom dia, eu sou o Vítor Domingos Brandão, sou da Escola Profissional de Música de Espinho. E está aqui a nossa turma do segundo ano. Queríamos mandar um abraço ao Jonathan Simões, que é o mestre muito jovem, e queríamos mandar também um abraço ao saxofonista tenor, tem alcunha do Preto, nós chamamos o Preto, é o David Cardoso, e o flautista também salvo erro, é o David. Muito bem, portanto aqui a banda está aí com um clube de fãs, hein? Sim. Está uma turma inteira a ver-vos, portanto é assim, ouve-se a algazarra, portanto tudo está quieto. Nós estamos aqui num café chamado Tropicana, desculpe lá por portanto é assim, não há, passa publicidade ao café, portanto o café Tropicana, não se podia dizer a palavra café. Claro. Vítor, não é? Sim. Não há aulas hoje? Eu estou numa cabine, num telefone de moedas, estou sempre a pôr moedas, não é? Mas não há aulas hoje? Não há, e era para avisar ao Jonathan que ele faltou ao exame de integração. Não faz mal. Jonathan, faltaste ao exame, não há problema, isso depois resolve-se, não é? Nós é que ficamos a ganhar com a tua presença e com a presença da banda. Ele está a ficar muito vermelho. Pois está. É do calor aqui na Praça da Alegria. Um abraço, Vítor. Muito obrigado pelo telefonema. Estou-te a dizer, Jonathan. Ena, já tão novinho já com um clube de fãs. Qual é o papel da escola? Sr. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo à Praça da Alegria. Estamos aqui a falar justamente, já aqui falámos da necessidade de criar um mundo melhor, dos sonhos de um jovem, que depois é jornalista, dos sonhos de outro jovem, então, que depois é um fotojornalista. Estas coisas aprendem-se na escola. O que é que a escola deve fazer? Eu sei que este é um tema que lhe é caro. O que é que a escola deve fazer para além de nos ensinar português, matemática, geografia, etc. Eu acho que ela deve ensinar menos português, matemática, geografia e arte, música, encantamento. Se você notar bem jovem, perdoe pelo você, mas você é tão jovem como os meus alunos da universidade, jamais um professor conseguiria este silêncio e esta atenção se estivesse na escola. Alguns conseguem. Mas aqui, sim, mas conseguem a mandar. No meu tempo era, umas reguadas. Mas a grande verdade é essa. A escola tem que ser lúdica, tem que chamar mais a vida. Eu canso de dizer que na universidade formamos com grande facilidade médicos, engenheiros, poetas, mas não formamos cidadão. O cidadão se forma aqui, na vida, no trabalho, nas artes, na fotografia. Solidariedade são palavras que lhe são queridas também, são conceitos que podem ser ensinados, vividos até da própria escola, não é? Eu diria que isto eles não aprendem na sala de aula, aprendem vendo a escola funcionar. Se a escola tem um ar de solidariedade, de humanismo e de esperança, eles aprenderão. Isto não pode estar confinado a uma sala de aula, nem a um professor com seu livro. Isto faz parte de uma sociedade. Ou as famílias e as escolas transpiram solidariedade, amor ao próximo e esperança, ou a escola não poderá fazer muito por isso. Mas aí é que temos a raiz do problema. Será que as escolas transpiram essa humanidade? Nós temos que correr atrás de que transpirem. Temos que ser solidários. No seu Brasil, como é que as coisas se passam? Passam mal. Pois passa. Passam mal. Eu não preciso dizer, basta que vejam os políticos que nós lá temos, o senhor poderá ver que formamos mal a nossa gente. Mas estamos lutando de correr atrás. É que às vezes colocamos alguém lá e... Estão a lutar há muitos anos, as coisas não melhoram, não há medo de melhorar, não é? Mas há uma safra de jovens que tem um encantamento, que tem uma esperança, e eles são a razão de ser. Nós temos lá um problema mais sério que a escola.
Antigamente, quando eu era menino, faz tempo, mas já fui menino, né? Quando eu era menino... Também é um jovem, permita-me que lhe diga. Ah, muito obrigado, muito obrigado. De espírito, sim. Mas a escola tinha uma visão assim, e os homens viviam de 50, 52, 54 anos. Hoje há uma sobrevida de 20 anos. Temos lá uma esperança de vida por volta de 72 anos. E nós não sabemos direito o que fazer com esses 20 anos, nem econômica, nem socialmente. Quer dizer, os índios é que nos ensinam. Quando há qualquer coisa na aldeia, eles correm a socorrer as crianças e os velhos. Os velhos porque são a experiência e as crianças porque são o futuro. Isto é Portugal do futuro. Esta música, estes meninos, né? Mas nós não podemos esquecer do Portugal que fez o jornalismo, o Portugal que faz a poesia com a foto. Isto é uma linguagem não verbal importante. Temos que ensinar as crianças a fotografar mais, a ter maior criatividade. Isso é uma coisa muito importante, muito importante. Sua terra é privilegiada. Quer dizer, um programa como este, que no Brasil descambaria para uma brincadeira somente, tem este... Nós procuramos que tenha, nós procuramos que tenha. Tem, não, certeza. Já vamos continuar a conversar, permita-me que interrompa por agora este bate-papo, como dizem os brasileiros. Nós vamos voltar à Praça da Alegria depois de mais um curto intervalo. Então até já. Continue connosco. Nós já estamos de novo na Praça da Alegria para aquela que vai ser a terceira parte do programa desta manhã de quarta-feira. Lembro-lhe que pode tentar entrar em contacto direto connosco para conversar, por que não, com os nossos convidados. E hoje há aqui figuras bem conhecidas como o Luís Pereira de Sousa e o Eduardo Gageiro. Pode, dizia eu, ligar para nós através do 227155666. Iremos colocar no rodapé do seu televisor este contacto, já está. Ou então através do nosso número de fax, 227156069. Ou então, por que não, se estiver ligada ou ligado à internet, através do nosso endereço eletrónico praça.da.alegria@rtp.pt. Nós fomos aos arquivos da RTP, não é? E fomos, portanto, vasculhar as memórias da RTP e encontramos algumas imagens referentes a alguns trabalhos do Luís Pereira de Sousa que eu agora gostaria de partilhar consigo. Vamos ver. Após este recado que se impunha, exatamente no momento final desta edição do programa Zig Zag, o que é ser escuteiro, o que é continuar a ser escuteiro, sente-se hoje ainda escuteiro. Alguém nos dizia em tempos que na vida é extremamente importante ter uma ambição ou um hobby que agrade. Espero que o encontro seja agradável, o encontro desta equipa da RTP com muitos veraneantes que irão passar por aqui e por outras praias portuguesas. Se tens algum hobby, sei, por exemplo, que gostas de velejar, gostas de um contacto com o mar. Esse é o teu hobby? Quase todo o meu tempo disponível é no barco. E apanhasse um sustito. Em Quando em vez há assim uns sustos, mas são sustos que nós vamos dominando, felizmente, não é? Também gostas do ar, gostas de pilotar aviões? Pilotas. Não, não é apenas, pilotas, ele não está em pilota. apenas umas pequenas experiências. Não tiraste mas gosto mais do mar, de facto. Porque esse contacto com o mar, porque esse agrado? Eu acho que está no sangue, primeiro porque sou português e acho que todos os portugueses gostam de mar. Isto já está de facto no sangue. Depois porque os meus avós, pelo lado do meu pai, eram pessoas ligadas ao mar. E depois porque sempre vivi... De que forma ligadas ao mar? Pescadores, por exemplo? Sim, tinham um arrastão em Olhão. Era gente de pesca e pronto, e fui-me ligando toda a vida, desde miúdo. Os meus filhos também gostam de mar e sempre que tenho possibilidade lá vou eu e com as velas enfunadas ao vento vou, enfim, espairecendo, não é? Eduardo, as gentes do mar, os pescadores, as mulheres dos pescadores vestidas de negro, tão fotogénicas, a desgraça ligada ao mar, que também infelizmente é fotogénica, e aí poderemos também falar da fotografia enquanto violadora da privacidade destas gentes. Também te entusiasmou, também fiz muitas fotografias, também te em inspirou. determinada época, algumas são muito conhecidas também. Olha, eu já te vou falar sobre isto, que vem aqui no Magazine Literário, sobre uma coisa sobre Portugal, portanto, foi um número especial desta revista francesa, e vem aqui 12 fotografias minhas. E uma delas é uma mulher da Nazaré, que já agora posso mostrar. Sim. Mas já é uma fotografia muito antiga. Que eu agora já não faço este tipo de fotografia. Isto é uma fotografia talvez um bocado... Deixa estar, não tires ainda, deixa estar como estavas. Deixa estar, porque assim estamos a apanhá-la com a câmara número 1. É uma das fotografias mais antigas que
que eu tenho e que nesta altura era importante denunciar esta situação. Felizmente já não acontece. Mas por eu vezes, procuro que as e fotografias situação... também não sejam só denúncia, Claro. que sejam esteticamente bonitas, não Claro, sejam só, claro. quer dizer, documento, digamos. Mas a desgraça é fotogénica, não é? Eu não penso nisso. Eu acho que mesmo a desgraça tem que ser fotografada com muita dignidade. Não se fotografa sangue a mais, por exemplo, agora nos Não, cenários de guerra? eu sou exatamente contra isso. Eu, por exemplo, não gosto, ultimamente não tenho concorrido ao WordPress Photo, porque grande parte das fotografias que ganham são fotografias, quer dizer, são exageradamente violentas e são muito, como é que é de dizer, muito diretas. Eu acho que o fotógrafo tem que interpretar essa realidade. Não pode ser apenas o fotógrafo do acontecimento, do momento. Mas, Eduardo, tem que fotografar esse momento, mas quer dizer, com dignidade em relação à pessoa e ao fotógrafo. Mas que estética é que tu podes encontrar num cenário de guerra, por exemplo? Eu não sei, se tu vires, por exemplo, fotografias de cenários de guerra, e vês que algumas são sempre melhores que outras, não é? Quer dizer, há aquele que é o grande fotógrafo e aquele que é o fotógrafo, passo o exagero, o bate-chapas, não é? Fiz o caso de Timor, as fotografias que têm aparecido aí, há umas de bate-chapas e há outras dos grandes fotógrafos. Sim, mas é assim, não... O saber olhar é importante. Mas, Eduardo, perante um cenário de guerra, perante uma situação de um massacre, por exemplo, como Timor, essa preocupação existe num fotógrafo? Exatamente, claro. A preocupação estética? Mas de qualquer modo... O objetivo não é denunciar um massacre? Claro que é denunciar, mas de qualquer modo, quer dizer, também denunciar o massacre, mas quer dizer, com uma certa, não sei, quer dizer, com um olhar, assim muito especial. Com um olhar frio? Não pode ser, sim, não pode ser, exatamente, não pode ser, quer dizer, assim, quer dizer, a desgraça pela desgraça, não é? O tipo tem que saber, quer dizer, ter um olhar que denuncie a mesma coisa, estás a perceber, mas de uma maneira, mais dignificante. Nesses casos, o que é que pode uma fotografia fazer? Como? Nesses casos de guerra, não é? Nesses casos de massacres, de não respeito pelos direitos humanos, o que pode uma fotografia fazer? Muito. Eu lembro-me, por exemplo, há uma série de fotografias que são sebejamente conhecidas. Tu lembras daquela fotografia do oficial... Exatamente. Pois, essa fotografia. Quanto a mim, essa Eu lembro-me daquela jovem vietnamita que foi bombardeada com exatamente. Queimada. Exatamente, essa fotografia. Havia lá imensos fotógrafos. Aliás, já conheço aquela fotografia de vários ângulos, mas aquela que é tal. Exatamente. Aquela fotografia é que, na verdade, tem uma influência mundial que fez com que as pessoas, quer dizer, olhassem realmente com mais atenção para o que estava a passar no Vietnã. Questionassem a guerra do Vietnã. Como? Fez com que as pessoas, os americanos, questionassem a guerra do Vietnã. E havia milhares de fotografias de sangue e de soldados estropiados, mas essa fotografia, quando a mim, conseguiu, quer dizer, influenciar as pessoas. É essa fotografia que eu gosto, não é a fotografia só do sangue. Claro. Você gosta de fotografia, Luís? Sim, gosto muito de fotografia. Tira fotografias? Tiro, mas não consigo nem de longe as fotografias do gajeiro. E o gajeiro a preto e branco consegue dar aquelas imagens, aquela expressão toda, enfim, fazer ressaltar o tal sangue e a crueldade da vida através do preto e branco, sem ter necessidade da cor, não é? Certamente também o Eduardo é capaz de não escrever, aliás, julgo saber. Falava-se em 1994, ou coisa assim, de que você estaria a escrever um romance. Não, nessa altura ainda não estava, neste momento estou. E já existe esse romance escrito? Diria que está a meio. E é para ser publicado ou não? Espero bem que sim, já há alguém interessado em publicar o romance, que é de certa maneira autobiográfico, é autobiográfico com uma certa ficção, e acho que pode mostrar lados curiosos da nossa atividade, da nossa vida, ou mais propriamente da vida de informação do jornalista que conheceu os bastidores deste mundo controverso, não é? Aquelas imagens que vimos há pouco e que foram, portanto, retiradas dos arquivos da RTP são imagens que não dizem respeito propriamente ao seu trabalho de jornalista, mas sim a uma outra faceta que vem logo a seguir, não é? Que é a do entertainer, a do apresentador dos magazines. Aliás, você é um pioneiro de programas magazinescos, digamos assim. Sabes que o Magazine 7 não foi? Exatamente, exatamente. O que é que fez com que você saísse do jornalismo? Esse desencanto? A inação. De quando em vez acontece isto na televisão, não sei por carga d'água, as pessoas ficam de braços cruzados. E então, nessa altura, depois do primeiro impacto, não é? Que é, de certa maneira, asfixiante, queremos trabalhar. E então, vamos fazer aquilo que nos surge, que nos permitem, que nos é possível fazer. E foi assim que eu deixei o jornalismo, porque já estava na prateleira há meio ano, e a Maria Elisa me convidou a fazer o Bom Dia Domingo e depois uma outra com a Maria João Metelo. Com a Maria João Metelo, sim senhor, que hoje é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Depois... Teve muito sucesso na altura, sim, foi o primeiro programa. Era um programa de companhia, exato. era indireto.
em direto aos domingos de manhã. E a partir daí uma sucessão interminável, eu creio que cerca de 20 programas que eu acabei por fazer, desde programas dedicados à terceira idade, a programas de colecionismo, a programas diretos da praia, que ainda hoje me perguntam, não há dia de Ondas de verão? Onda de Verão, e o programa também Festa na Feira, por exemplo, diário. Na Feira Popular. Fiz o programa Meio-Dia, onde tive a honra de conhecer um jornalista, nessa altura, Manuel Luís Goxa, que não era nada, não sou jornalista sequer. Nessa altura era mais escrever. Eu lembro que nessa altura, personagens. não, exatamente, e era a minha faceta da culinária. E eu lembro que nesse programa, penso que foi a primeira entrevista que eu dei em direto à televisão, lembro que ao meu lado estava a Maria Leonor. A Maria Leonor, a saudosa Maria Leonor. Exatamente. É verdade, portanto foi um rosário. Mas ganhou o gosto por esse tipo de programas. Não, e isto é muito grave, e eu até estou a sentir algo que eu não queria sentir. E tenho evitado ir a programas de televisão exatamente por isso. Porque isto contagia, só pelo menos temos uma recaída. E estou aqui e estou a sentir... Com vontade de fazer televisão. Mas estou, de facto, quase incontrolável. Vamos conversar os dois com os convidados. Muito respeito e muita admiração pelo Manuel Luís Goxa, que de facto tem conseguido com muita... E noto aqui na expressão das pessoas, no entusiasmo dos trabalhadores aqui da RTP Norte, no carinho que têm por si, que tem conseguido um excelente trabalho. Mas isso é assim, também se faz com tarimba, não é? Já cá estou há 1100 praças de alegria, pronto, não é? Portanto... Até isso é uma grande virtude, capacidade não é normal, que eu não tenho, porque eu, ao fim, depois de um determinado período de trabalho, eu quero mudar radicalmente, quero fazer novas coisas. Tem medo da rotina, é isso? E é exatamente por isso é que não me apetece voltar sem que volte com qualquer coisa de novo, o que é muito difícil. Não sei o que é que eu possa fazer na televisão. Talvez trapezismo na televisão ou qualquer outra coisa. Está tudo inventado em televisão. Quase tudo, mas foi bom lembrar daquelas imagens. Esta senhora aqui dizia assim, aquela que era a imagem que eu tinha do Luís Pereira de Sousa, de bigode preto, ó minha querida, mas os nossos cabelos também vão esbranquiçando, não é? Pois é, raramente se lembram de mim, rodeado de jovens, não é, em fato de banho na praia, mas foi uma passagem, porque não? Que, aliás, muita gente não me perdoou essa passagem. É? Porquê? Claro, como sabe, as críticas, nessa altura, enfim, deram-me com o chicote. Jorziam forte e feio em si, é verdade. Mas hoje já estão a reconhecer que, ao fim e ao cabo, até estávamos dentro de um estilo que seria pronunciador de uma certa liberdade também há críticos e comunicação. Que, entretanto, entraram neste mundo e são apresentadores e veem como às vezes isto é difícil, não é? Não é controlável. Não é? Tenho outro falo de uma telespectadora que nos está a ver, julgo eu, em Canessas, Dona Aurora Soares. Olá, minha senhora, muito bom dia. Bom dia, Sr. Luís Gosto, como está? Passou bem? Muito obrigado. E a senhora? Eu não estou a telefonar de Canessas, é de Camarões, que é ao pé de Canessas. Ah, pronto, mas a informação que eu tinha era de Canessas. Portanto, e não Camarões. Ah, existe uma localidade chamada Camarões? Sim, pertence ao Conselho de Sintra. Eu gosto dessa localidade no prato. Pois é, mas não há aqui Camarões. Diga, Dona Aurora. Olha, eu queria falar com o meu primo. E quem é o seu primo? O Eduardo Gageiro. Sim. Não vejo há tantos anos. Há muitos anos, pois. Ah, está em Camarões, não sabia. Está em Camarões, está a ver? Há muitos anos também, desde de Angola. Sabes que o pai dela é que deu essa tal dita máquina fotográfica ao meu irmão. E quem me ensinou a tirar fotografias fui eu. Como? Eu é que te meti o vício no corpo. Não me lembro. Está a dizer, portanto, foi ela que te meteu o vício no porco. No corpo. Em Camarões, já estou a falar em Camarões com um porco. Olha, Eduardo, ainda hoje eu tiro fotografias também, não como tu, com a arte que tu tiras, mas continuo a ter o vício da fotografia também. Há quanto tempo é que não se vê? Há quantos anos? Olha, há muitos. Bem, agora a Aurora está a ver o seu primo, não é? Eu vejo muitas vezes, quando ele aparece às vezes na televisão e nas revistas. Ele virou uma vedeta, não é? É, uma vedeta da fotografia. Dar o teu contacto, eu gostava muito de estar contigo. Está bom. Em breve eu telefono para casa. Eu já uma vez telefonei para casa. Ficámos de encontrar e depois nunca mais encontramos. Não, ele agora está a ser simpático, está a ser visto por milhões de pessoas. Aproveita esta oportunidade e assim, deixe o seu contacto que ele depois liga para si, combinado? Está bom, eu adeus, Dona Aurora. Um beijinho para ele e para todos. Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Beijinho. Adeus, minha senhora, muito obrigado. Pode fazer o mesmo que esta senhora acabou de fazer, é ligar para nós através do 22715-5666. Há uma outra fase da sua carreira, tem a ver com a locução off, aquilo que se entende como locução off dos documentários, por exemplo. Eu sei que na altura deu uma entrevista em que dizia que era um trabalho imposto e não um trabalho escolhido por vontade própria, mas também ganhou, depois o que é curioso é que você ganha gosto pelas coisas que vai fazendo, não é? Entusiasmo, porque de facto trabalhar na televisão, até tirar cafés da televisão é entusiasmante. Eu acho que sim, Mas que fascínio é este que exerce este mundo nas pessoas? O fascínio, eu acho que
que é porque nós construímos qualquer coisa que depois é submetida à apreciação das pessoas. E isso é o mais importante da vida. Primeiro é gostar do trabalho. Você fazia companhia a muitas pessoas através dos magazines, portanto, também é um estilo de programa afetivo, digamos assim. Sim, eu acho que sim. Acho que gosto de programas, não direi programas suaves, mas programas em que, através de um diálogo simples, consigamos chegar, tocar, colocar o dedo em situações e questões muito importantes, primordiais na sociedade e, enfim, nos dias que vamos vivendo. E através deste tipo de programas nós conseguimos, de facto, abarcar, enfim, a variedade de aspectos da vida que às vezes importa modificar ou ajudar a modificar, a melhorar, pelo menos. Este sentido construtivo, aliás, sempre defendi, e o Manuel Luís lembra perfeitamente, o sentido de serviço público que eu achava que a televisão deveria ter sempre. E o que é isso, serviço público? Serviço público é exatamente servir a população. Nós estamos a ganhar o dinheiro da população. Nós estamos aqui para servir a população e não nos servimos dela. E este tipo de concorrência desbragada que tem existido, enfim, eu sempre a condenei, sempre procurei. Sempre que há muita gente a correr para um determinado local, eu evito ir. Não vou, não corro. Espero, deixo acalmar e depois cá estou se for necessário para trabalhar. Quando se apresenta um programa, quando se, por exemplo, acompanha um documentário só com a voz, eu penso que este é um trabalho muito exigente, muito mais exigente do que as pessoas possam pensar. Exatamente. Eu acho que na RTP, e aqui meia culpa, ou enfim, eu peço desculpa aos responsáveis, mas não se tem defendido a qualidade dos locutores da RTP. Houve uma sucessão de locutores, por exemplo, o Eládio Clima, cuja voz deve ser preservada, deve ser, enfim, ajudada a permanecer como uma voz ex-libris da RTP. Não devemos misturar vozes para que tornam impessoal esse tipo de linguagem da RTP. E não é nada fácil, é preciso, de facto, muita capacidade para se fazer aquele tipo de trabalho. Até uma capacidade interpretativa por vezes, não é? Claro, e saber, e o ritmo, e o trabalho, às vezes, de horas consecutivas. São muitas horas, não é? Para dobrar ou para acompanhar. Exato, pode ser, muitas vezes são horas consecutivas para fazer séries de comentários que exigem, de facto, uma qualificação invulgar. Mas tudo isto tem sido, enfim, observado com uma certa ligeireza. Eu acho que, enfim, os locutores, mesmo off, merecem mais respeito, mais cuidado e mais carinho da RTP. Muito bem, nós vamos sair da Praça da Alegria em termos de conversa. Vamos ter mais um musical agora, é, Sónia? Porque entretanto chegaram estes meninos, não é? Chegaram foi atrasados. Um bocadinho. Chegaram atrasados. Porquê que chegaram atrasados? Não foi? Foi meia culpa. Agora também está muito em moda tiveram algum problema com o carro. O Papa João Paulo II também já fez o dele. Estão perdoados. Vamos então escutar, como já repararam, os nossos próximos convidados são os Spray. O primeiro tema que vamos escutar é mais uma vez, que é o terceiro CD single do álbum Salto Mortal, um álbum que conta com a produção de Rui Reininho, e este primeiro tema é um dueto do João Paulo Neves, que é o vocalista desta banda, e também do Paulo Costa, vocalista dos Ritual Tejo. Então, mais uma vez, os Spray. Olho só por mim e não sei porque parei. Já não vejo o fim e para onde vou não sei. Sem estrela polar, espero ao pé do mar por ti. Mas não sei do verão. No coração a cidade espetei. E na ilusão a liberdade larguei. Mas sem eu querer, olhos d'água vou chorar. Mas não dei a minha mão. Mais uma vez, não é demais. Mais uma vez, não é já não sou assim, para olhar para mim mudei. E só penso em ti, a chuva passou, sequei. Sem estrela polar, espero ao pé do mar por ti. Mas não sei do
não é demais. Mais uma vez, não é demais. Oh, não sei esconder a dor de querer. Oh, não sei esconder o prazer de te ter. Mais uma vez, não é demais. Mais uma vez, não é demais. Mais uma Poderemos dizer que os nossos convidados são os privilegiados, portanto fazem aquilo que gostam, seja na área do fotojornalismo, seja na área do jornalismo, mas depois até mesmo nós que fazemos aquilo que gostamos temos sempre coisas menos agradáveis, como por exemplo ir tratar de um bilhete de identidade. Felizmente, não é? Ir tratar de um documento, felizmente já há um conceito novo de uma loja onde muitos serviços podem caber na mesma loja e que está a funcionar em Portugal, da Loja do Cidadão. E já existe a Loja do Cidadão em Lisboa, no Porto e noutros pontos do país. Da Loja do Cidadão vamos falar quando voltarmos à Praça da Alegria, depois de mais um curto intervalo. Então até já. Estamos já de volta e vamos também voltar à música com os Spray e o tema Salto Mortal, que dá nome a este novíssimo álbum, os Spray. Quem eu sou e onde vou, que fazer? Já procurei um lugar dentro de mim. Sei tão pouco de mim.
João Vargas Muniz, muito bom dia. Estamos a falar de um caso de sucesso, a loja do cidadão. Haja alguma coisa que funciona. Felizmente, é verdade. Aliás, julgo saber que colheram um exemplo de um serviço de atendimento ao cidadão que já existia no Brasil. É. Na Bahia, por exemplo. Exato. Colhemos o exemplo da Bahia e depois realizámos-lo à portuguesa. De uma forma genuinamente nacional. Isso nem sempre quer dizer que as coisas funcionem bem. Realizar à portuguesa... Não, realizada à portuguesa no sentido de que foi perfeitamente adaptado à realidade não nacional. Não em cima do joelho, como é? Isso é que é realizar à não portuguesa. Não foi sequer copiado e, portanto, é de facto uma realização de sucesso. Existe uma loja do cidadão em Lisboa e uma outra no Porto. E outra no Porto. Estão a pensar em mais lojas do cidadão? Mas deixe-me dizer-lhe antes, só para ilustrar, enfim, descontada a vaidade, Lisboa não tem um ano, ainda não chega a ter 11 meses, vai fazer este mês 1 milhão de atendimentos. O Porto vai a caminho de 500 mil, com 6 meses e meio de funcionamento. É de facto um sucesso enorme. É um sucesso também pelo conceito da própria loja, portanto, ali numa tarde, num dia, uma pessoa pode resolver inúmeros problemas, não é? Inúmeros assuntos, não é? Há muitos serviços. 23 serviços, se não estou em erro, 24 serviços em Lisboa e 23 serviços no Porto, praticamente os mesmos. Evidentemente que pode tratar de uma multiplicidade, centenas de assuntos, o que não significa que não tenha, e nós assumimos isso e pensamos que isso não é um fator de dessucesso da iniciativa. Não significa que não tenha, por vezes, tempos de espera prolongados. Eu dou-lhe um exemplo. Neste momento nós estamos, quer em Lisboa, quer no Porto, a procurar e tomamos medidas de exceção nesse sentido. Mas a pessoa pode sair, não pode, levando um BIP? Não, os BIPs não estão implementados. Mas falava-se disso? Falava-se, mas foram apenas implementados no espaço infantil. Quer dizer... mas isso é muito curioso. Há um espaço infantil para que os pais possam deixar, enquanto tratam dos assuntos, os seus filhos. E aí sim, porque são crianças pequenas, podem ser crianças pequenas, podem se impacientar, e os pais podem levar um BIP e serem chamados se for necessário. Mas já agora, não se esqueça daquilo que ia dizer, ainda a propósito, sabe como é que é? Estas coisas é assim, há que estar atento ao que dizem os convidados e depois pegar nisso. Parque infantil, não fuja de mim. Parque infantil, eu gosto de estar ao seu lado. Parque infantil, essas crianças são devidamente acompanhadas por pessoas formadas para isso, não é? Claro. É uma zona fechada, segura, fechada, onde tem brinquedos que não comportam qualquer risco, embora a gente saiba que onde há uma criança há risco, não é? Mas são brinquedos que não comportam risco, livros para pintar, tem um computador com jogos, tem livros... Portanto, um pai ou uma mãe fica tranquilo, porque a criança está absolutamente tranquilo, está ali bem... Está acompanhado, o espaço está vigiado e ali podem ficar... Estava a falar dos compassos de espera. Os compassos de espera podem ser prolongados e dizia-lhe que neste momento nós estamos a atravessar um momento que é particularmente crítico, que é a entrega do IRS, por exemplo, a que se junta muita viagem de finalistas e um grande pedido de passaportes, porque hoje no meu tempo as viagens de finalistas eram feitas aos Açores. Agora não é. Quando não era dentro do país. Mesmo. Exatamente, agora não é. Agora não continente, é. E portanto há uma grande procura de passaportes, por exemplo. Há uma constante procura de bilhetes de identidade. E portanto nós estamos com um número de atendimentos nestas últimas 2 semanas absolutamente crítico e tem dado tempos de espera. Depois há sempre pessoas que deixam para a última, não é? A entrega do IRS e como eu as compreendo, não é? Está-se a pensar numa outra loja, dado esse volume, não é, de pessoas que se dirigem à loja do cidadão, está-se a pensar numa outra loja em Lisboa? Já se justifica uma outra loja em Lisboa? Já se justifica uma outra loja. Nós em Lisboa estamos a pensar... Pensaram também em mini-lojas? Exatamente. Estamos a pensar em encontrar uma solução que são lojas de menor dimensão, que concentrem os serviços de maior procura. Menor dimensão porque tem menos serviços. Exatamente, com menos espaço e, portanto, também com uma forma de gestão mais simplificada, com uma forma de implementação mais simplificada, porque há que reconhecer a feitura, digamos assim, de uma loja do cidadão é complexa, porque tem muitas envolventes, não é? Que vão arquitetura, engenharia, tem os próprios serviços, toda a articulação entre os serviços, isto é mais ou menos, eu digo isto muitas vezes, é uma viagem que se faz entre um ponto de partida e um ponto de chegada, em que podemos ir todos andando, mas há momentos de controle, digamos assim, em que todos temos que chegar ao mesmo tempo. E todos temos que chegar ao mesmo tempo no acerto do espaço, por exemplo, na concepção do espaço. Claro. Todos temos que chegar ao mesmo tempo na formação do pessoal. Todo o pessoal é formado. E isto é não só moroso, como complexo. A tão desejada modernização da administração passa por iniciativas como esta? Passa necessariamente. Esta é a modernização da administração pública, não é apenas isto. Há que dizê-lo, não é? Como sabe, a modernização, nós temos na modernização administrativa, há um conjunto de valores
que são muito importantes. Tem-se estado aqui a falar, por exemplo, do serviço público. O valor serviço público é em si mesmo um valor imenso, não é? É claro que a loja do cidadão é uma forma de materializar este valor serviço público, onde a administração se abre, digamos assim, vai ao encontro das pessoas e deixa de estar numa posição tranquila, autoritária, a dizer que eles que venham se quiserem. A modernização e ao mesmo tempo a desburocratização, não é? Consegue. É outra componente, é outra componente. Evidentemente que a desburocratização integra, digamos assim, toda a política de modernização administrativa. O nosso objetivo... Mas vamos com passos muito pequeninos ainda. Mas temos de ir com passos. Temos de ir com... Aliás, essa é a metodologia da modernização administrativa. Sabe que há duas, digamos assim, há duas formas de encarar a modernização. Ou uma solução de ruptura, ou uma solução de ruptura, que é uma solução mais complicada, de grandes medidas, que já foi ensaiada em Portugal, aliás, que historicamente nós até temos exemplos desses, e depois há a solução do gradualismo, da concertação, dos pequenos passos, e ir concertadamente progredindo. São passos de bebê, como sabe, não é? Os portugueses sentem na pele o peso da burocracia, não é? Mas vão sentindo menos. E o importante é nós termos a percepção... Nós termos mais do que isso. Nós temos a percepção de que estamos num caminho. Nós não chegamos ao fim. Não temos pretensões de ter chegado ao fim, temos pretensões apenas de estar a trabalhar. E de estar a trabalhar de uma forma que pensamos que é simultaneamente criativa e viva, e estamos a ouvir. Temos muitos elogios e temos muitas reclamações. Mas há que louvar a loja do cidadão. E temos muitas reclamações. Ou seja, no Porto. Mas há uma pergunta que as pessoas fazem de outros pontos do país. É para quando outras lojas do cidadão noutros pontos do país, que não apenas estão a ser trabalhadas já duas em Aveiro e Viseu. Sim, vão abrir ainda este ano, no segundo semestre. Pensamos que ainda este ano poderemos começar... E depois podem abrir algumas também por altura das eleições, dá sempre jeito, ganha sempre alguns votos. O que é que o Sr. Professor está aqui a fazer em Portugal? Eu vim a convite da Associação Humanidades. Sim, já agora, o que é a Associação Humanidades? Quer-nos lembrar, por favor? Bom dia, a Associação Humanidades é uma instituição que se preocupa com questões como as que acabamos de ouvir aqui da parte deste responsável pela Loja do Cidadão e que eu cumprimento vivamente por este tipo de iniciativas. Já usou a Loja do Cidadão? Não, ainda não. De facto, o Estado habituou-nos a estruturas e instituições majestáticas que foram construídas, diria, para morrerem de pé como as árvores, se não mesmo serem eternas como os diamantes. E é muito importante que o Estado... filmezinhos e a assistir a exatamente. Ora bem. São formas de expressão tão lúdicas e tão valiosas como a fotografia, a televisão ou outras artes. Palmira Bastos, já foi aí de uma penada de Palmira Bastos a James Bond. Mas esta é um pouco a verdade, e aqui o Sr. focou esse aspecto do Estado majestático que fica à espera que o cidadão, eles se quiserem, venham cá. E, portanto, é de louvar este tipo de intervenções em que o Estado toma a iniciativa de ir a caminho do cidadão. Bom, a Associação Humanidades insere-se num núcleo de instituições que, pelo seu peso muito pequeno e pela sua flexibilidade, julga ou tem a convicção de poder adaptar-se melhor a estes tempos de turbulência em que nós vivemos, de um misto de incerteza e de insegurança e de grande velocidade nas mudanças. E chamar a atenção para problemas como aqueles que se focaram há pouco, das humanidades, da solidariedade, dos aspectos da fraternidade, do amor, do elogio da amizade. Se quiser, do sentimento daquilo que há de mais nobre dentro dos humanos. E valores devem ser cumpridos ou devem ser sentidos na própria escola, não é? E, portanto, nós acreditamos que estão a emergir neste virar de milénio um conjunto de instituições que, fora do próprio Estado, elas próprias na sociedade civil se afirmam como tendo a intenção de obrigar, entre aspas, o Estado a cumprir também as suas obrigações para com os cidadãos. Uma delas é criar a Loja de Cidadão e continuá-la. José Luís, vá. Pronto, já disse. Já nos apresentou, ou já nos lembrou, uma vez que já foi nosso convidado, o que é a Associação Humanidades. Portanto, concretamente, o que é que está aqui a fazer? Veio a convite da Associação Humanidades, sim. E deverei amanhã falar numa parte do Congresso em Tomar e depois da manhã em Beja. E vamos falar sobre o quê? Porque não vai falar do seu conceito de escola? Sim, certamente. Mas a escola, veja bem, a escola guarda em si alguns paradigmas muito importantes
que não são de jogar fora. Eu mesmo levei aqui do jovem advogado um pequeno pito. É pito que dizem aqui, ou uma carraspana? Porque eu disse... Pito, por acaso, é outra coisa, mas adiante. Ah, é? Bom, desculpe. Mas... É um mal, não, isto é um mal de falarmos a mesma língua, mas por vezes esta mesma língua que falamos, ora em Portugal, ora no Brasil, causa-nos alguns embaraços. Isso. Adiante, Sr. Professor. Mas, e eu levei aqui uma pequena carraspana, né, por dizer... Mas ele é que ficou vermelho. João. Quando eu disse que não tinha que se ensinar língua portuguesa ou matemática, não é isso que eu quis dizer. Não tem que se ensinar com aquele veso do meu tempo, onde a vara vinha antes mas a escola evoluiu também. Sim. Não há mais, ou pelo menos não haverá tanto nem a vara, nem a menina dos 5 olhos, nem esse professor opressivo. Não é? Exato, mas o que eu quero dizer é que a escola é uma instituição que muda muito devagar. Então é preciso surgir instituições paralelas, e a Associação Humanidades é uma dessas, que possa discutir assuntos que não estão contemplados. Onde vou buscar humanidades no sentido da essência da palavra? Não há uma disciplina, isto é bem mais do que uma disciplina. Isto corresponde a um conjunto de medidas. E então, associações como essa, e indivíduos da área de medicina, da área do direito, da área da poesia, da área da fotografia, etc., do jornalismo, é que fazem. A escola é muito mais do que aquelas 4 paredes. Mas a escola está de costas voltada para o povo? Eu acho que a frase é minha e eu continuo considerando assim. A escola precisa voltar-se para o povo, voltar-se para o lúdico. Vocês têm aqui, tiveram um poeta magnífico, né? Fernando Pessoa, tiveram muitos, né? Mas Fernando Pessoa, agora há pouco eu estava aqui a ouvir esses meninos a tocar, aqueles jovens a tocar com aquela jactância, e eu lembrei-me de Fernando Pessoa. Lembrou-se bem. Já o confundiram com o Papai Noel, assim, não confundiram? Já me confundiram com o Papai Noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Pois é, já gosto também. Já me confundiram com ele. É das barbas brancas. É, das barbas brancas e da barriga um tanto avolumada, não é? Mas é uma coisa muito interessante. Mas que presente é que o senhor leva às pessoas? É a sua palavra? Eu levo o meu coração. O meu coração. Eu acho que este é uma coisa. Os meus alunos têm me dado de volta um carinho extraordinário. É preciso amar as crianças e os velhos. A escola e a sociedade têm se esquecido disso. Amar as crianças. E não há sociedade desenvolvida sem esse respeito pelas crianças. Sem esse respeito profundo. É espantoso como o senhor deve ser dos meus poucos convidados que assume a palavra velho, naquilo que velho quer dizer de sabedoria, não é? Porque as pessoas habitualmente mascaram a palavra velho à conta de idoso. Gostam mais de dizer idoso. Não. Um elemento da terceira idade. Não. Quando eu acho tão bonita a palavra velho. Eu sou um velho professor. Posso perguntar a idade? Pode, eu fiz neste dia 6 de março 61 anos. É um jovem. Muito obrigado. Né? Mas... Falou em Fernando Pessoa, deixe-me só chamar para a conversa o Eduardo Gageiro, porque curiosamente António Lobo Antunes é um escritor que faz os textos do teu livro Olhares, este último livro, e julgo saber que houve sempre esta preocupação de chamares para os teus livros de fotografias textos de escritores, Maria Velho da Costa, José Cardoso Pires. Porquê essa preocupação? Só enriquecem os livros, não é? Sabes, sou amigo de todos e quando realmente... É uma questão de amizade apenas? Sim. E quando penso fazer um livro, eu lembro-me, quer dizer, quem me ajudou muito foi o José Cardoso Pires. Aliás, tu tiveste um contacto privilegiado, sim, durante 40 e tal anos, e de forma que ele ajudou-me muito e às vezes ele dava a sugestão quem seria a pessoa melhor, digamos, para fazer os textos, ele fez de alguns. E, claro, era sempre fácil porque éramos amigos comuns, foi o caso do Lobo Antunes. Quando se é amigo de tantos anos, é mais fácil fotografar? Sim. Um José Cardoso Pires? Sim, tenho imensas fotografias dele. Embora sendo uma pessoa que nunca estava descontraído perante uma máquina fotográfica. É curioso. Aliás, veio uma fotografia aqui no livro, quanto a mim talvez seja das mais conseguidas, que é ele na Costa da Caparica, sentado na cama. Era o seu refúgio? Era onde escrevia? Pois, onde ele estava. De forma que eu tenho também muitas fotografias dele, e ele ajudou-me muito porque ele, inclusivamente, ensinou-me a dar a sequência nos livros. Já deve ser reparado que os livros têm uma certa sequência. Exatamente. Tentam contar uma história. Isso eu aprendi com o Zé Cardoso Pires. Mas, por exemplo, nesta seleção de fotografias, não é? Também entrou aqui o olhar do teu filho, não? Claro, eu queria falar nisso. Aliás, o meu filho Rui tem-me ajudado muito também na seleção das fotografias, inclusivamente na sequência. Também é fotógrafo? Ele é fotógrafo na TV Guia.
e acho que ele é um dos bons fotógrafos da nova geração, aliás, como por exemplo o Daniel Rocha, o Jorge Simão e outros. Hein? Mas ele Portanto, não fizeste aquilo que o Luís Pereira de Sousa fez ao filho dele. Ele tinha um filho, ele tem 4 filhos, não é? E ele tinha um filho que penso que teria inclinações para o jornalismo, mas ele não achou muita graça, Luís Pereira de Sousa, foi? É verdade, convenceu a tirar direito, pelo menos está encaminhado para aí, para o direito. Não quer dizer que um dia não venha a optar pelo jornalismo, não é? Sim, como complementos talvez, mas não como linha básica de atuação. Mas estávamos a falar do teu filho. Mas ele é que te ajudou na seleção das fotografias. Ele é que decidiu, sim, ele é que me ajudou a fazer a seleção das fotografias. Mas de qualquer modo a seleção final depois foi feita por mim e por ele. Mas isso demorou 3 anos até eu conseguir chegar aí. Eu de vez em quando modificava a sequência, modificava a final. Quer dizer, ao fim de 3 anos é esse livro que tu tens aí, feito com grande entusiasmo e que tem fotografias de 51 a 98. Conta de certo modo a minha atividade fotográfica durante 47 anos. E sabes que o livro está esgotado. Os livros que há são só os que estão nas livrarias. E Ainda estou a assim pensar fazer uma segunda edição. Arranjámos 3 para oferecer aos nossos convidados aqui na praça. Tenho todo o prazer em oferecer, porque não o comprei, em oferecer esse livro. Sabes, só foi possível já agora, só foi possível fazer o livro com essa qualidade, com o apoio do Ministério da Cultura e da EDP. Eu sei. Tu depois poderás, talvez, deixar aqui uma dedicatória aos nossos convidados a estes livros, não é? João. No Centro Português de Fotografia, que não me ligaram nenhuma, mas isso é outra história. Isso é outra conversa. Não quero contar. Mas agora a EDP e o Ministério da Cultura foram sensacionais. Sei que o livro tem esta qualidade e realmente é vendido a um preço praticamente de custo. Há aqui mais um livrinho que é ali para o Luís Pereira de Sousa. Entretanto, vamos terminar esta parte do programa de novo com música, não é? Só algumas mensagens, muito rapidamente. A dona Diolinda Oliveira, da Foz do Douro, gostaria de deixar aqui os parabéns a Luís Pereira de Sousa, diz que tem muitas saudades dele e que era a sua companhia nas manhãs de domingo. Claro, no Bom Dia Domingo, claro. Ainda o Sr. Manuel Pereira deixa também os parabéns ao programa e o Sr. Artur Frazão, de Lisboa, diz que trabalhou com o Luís Pereira de Sousa. Na altura, o Luís Pereira de Sousa seria sonoplasta do Sr. Artur. São estas as mensagens, muito obrigada. E agora sim vamos à música de novo com a banda juvenil da Banda Marcial de Fermentelos. Vamos escutar o tema Juvenil Martes. Vai ser dirigida pelo maestro titular João Dias e dizem eles que é dedicado ao Futebol Clube do Porto para ter sorte no jogo de logo à noite. Bom, Vamos então ficar com a música. Se logo o Futebol Clube do Porto perder, portanto vão achar que isto já deu uma lapata, não é? Bem, esperemos que ganhe. Se bem que eu não gosto muito de futebol, mas esperemos que ganhe. Exatamente.
Vamos sair da Praça da Alegria para mais um curto intervalo. Já agora fica aqui a referência a uma convidada muito especial que vamos ter aqui na Praça amanhã. A nossa primeira-dama, Maria José Rita, será a nossa convidada do programa de amanhã, quinta-feira. Então, até já. Já estamos na última parte do Praça da Alegria desta manhã de quarta-feira. Dedicamos sempre, particularmente esta parte do programa, aos telespectadores que estão a ver-nos espalhados por todo o mundo e ver-nos através da RTP Internacional em direto. Eu julgo saber que o fenómeno da imigração, estes portugueses que estão longe, que foram para longe para adquirirem uma melhor qualidade de vida, também te motivaram a muitas fotografias. Neste teu livro, por exemplo, temos aqui alguns olhares justamente sobre esta faixa da população, estes milhões. Que lutam arduamente por esse mundo fora. E eu, quando estava no século ilustrado, ia sempre fazer a chegada dos portugueses e via carregados de emoção, de malas e de emoção e de tristeza. Reparam os do olhar das pessoas, eles no fundo, quer dizer, andavam lá fora a lutar pela vida, mas quer dizer, sente-se que amargamente, não é? De forma, isto foi feito em 74, são fotografias antigas. Na fronteira de Vilar Formoso. Exatamente. Este livro, aliás, quer dizer, tudo um bocado da história de Portugal. Quer dizer, exatamente. Muitos destes portugueses realmente foram à procura de uma vida melhor, conseguiram à custa de muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E aqui, à quarta-feira, nós procuramos dar-lhe alguns, ou deixar-lhe alguns rostos dessa aventura e rostos de sucesso. Hoje vamos visitar a Rádio Latina, uma rádio de sucesso, justamente no Luxemburgo. A ver se descobri aqui então. A Rádio Latina é uma situação muito normal hoje em dia na Europa, que não era aqui há 10 ou 15 anos atrás. Tem quantos anos a Rádio Latina? Uma rádio que tem cerca de 8 anos, 8 anos de existência. Uma rádio que começou a emitir em 92, antes disso, tal como muitas outras rádios, fazia parte do leque de rádios piratas, que depois os governos respectivos exigiram a oficialização. Concorremos para um projeto nacional e hoje é uma rádio nacional ouvida em todo o país. Ouve-se em todo o Luxemburgo? Em todo o Luxemburgo, 24 horas sobre 24. Que tipo de programação é que tem? Uma programação multivariada. Como sabe, a nossa população aqui assim representa cerca de 25% da população ativa, o que é muito importante. E, portanto, é uma população trabalhadora em regra geral. Evidentemente que temos também que acertar agulhas por uma população mais exigente, culturalmente mais exigente, que são os funcionários europeus, portugueses que se encontram, e que, de facto, tem um tipo de exigência. A Rádio Latina é uma rádio generalista e, como tal, tem que servir amplas faixas desta população. Então, comecemos pela informação, por exemplo. Como é que é a informação da Rádio Latina? É aquela que vem diretamente de Portugal? É cada vez menos isso. A informação da Rádio Latina é uma informação que é também num protocolo de colaboração que temos com a RDP Internacional, que sai de vez em quando, mas uma boa parte, digamos, a maioria dos nossos noticiários são feitos pelo nosso corpo de redação, aqui no Luxemburgo, a partir do Luxemburgo e a partir de zonas como Estrasburgo, Bruxelas e, eventualmente, os países limítrofes. Programas de entretenimento. Exatamente. Programas de entretenimento temos vários, também para as várias sensibilidades culturais, que vão desde a música popular portuguesa à música mais erudita e que compreendem também as várias exigências ao nível do público. Muitos concursos, muita participação. Isto é uma rádio interativa que exige também um pouco ir ao encontro da sentimentalidade dos portugueses, que naturalmente gostam muito de participar nessas coisas. E, de facto, nós temos uma larga participação dos ouvintes e emitimos diretamente em direto, a partir das 6 da manhã até cerca das 24 horas. A partir das 24 horas temos programas gravados, o nosso computador gera a programação e ela continua dentro dessa ordem. Conseguem avaliar da importância da Rádio Latina nos hábitos dos portugueses? Há sempre dois processos de avaliação. Um consiste nos inquéritos de audiência, normalmente as rádios fazem para saber em que ponto é que se encontra em relação aos editores, e outro é o processo de comunicação permanente. Esta rádio aqui funciona como uma espécie de embaixada de Portugal, ou digamos, uns serviços permanentes de secretariado em que as pessoas se dirigem para perguntar as mais variadas questões, onde é que eu vou fazer as coisas, o meu documento, onde é que eu vou encontrar a pessoa, etc. Portanto, nós servimos como base de ligação entre a nossa comunidade. É evidente que, nestas circunstâncias, é uma rádio que está sempre em movimento. Embora não seja... Vive da publicidade, é bom que se diga. É uma rádio unicamente, exclusivamente comercial, vive da publicidade e, como tal, enfim, tem que servir também os objetivos comerciais inerentes a isso. No entanto, em termos de programação, temos um cuidado muito especial
para não nos deixarmos levar por vezes por certas tendências que nos são exportadas de Portugal para aqui. Como deve saber, a Rádio e Televisão Portuguesa, nomeadamente a RTPI, transmite já há alguns anos para o exterior e e a partir de certa altura começaram a transmitir um certo de canções brejeiras que nós fazemos música possíveis. pimba. Eu não queria chamar a música pimba, digamos que é uma música cheia de brejeirice, que tem todo o ídolo comercial, mas que nós habituamos os nossos ouvintes a não consumirem só isso. E hoje temos dificuldade, inclusive, para seguir corrigir alguns desses hábitos. Mas, de qualquer das formas, temos que contar com isso e, como tal, enfim, vamos vivendo nessas circunstâncias. Sr. Luís Barreira, só espero, agora falando em horas luxemburguesas, que entre as 11 e as 2 eu continuo a tirar muitos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, da minha parte também a vocês. Para a semana irá conhecer outro rosto da aventura. Agora vai saber, sim, quais as notícias que daqui a pouco no Jornal da Tarde vão merecer a nossa atenção. Um outro olhar. Boa tarde. O Jornal da Tarde está a investigar possíveis novos casos de meningite registrados em Matosinhos. No Hospital Pedro Espano, nos últimos dias eram entrada várias crianças, 4 delas ficaram mesmo internadas. É um tema para desenvolver no Jornal da Tarde, com mais pormenores, onde também lhe vamos dizer que um violento incêndio destruiu esta madrugada uma área significativa de um parque de campismo na costa da Caparica. Não houve vítimas, mas o fogo destruiu vários lotes e tendas e foi ainda ajudado pela explosão de várias garrafas de gás que se encontravam dentro daquele parque de campismo. Vamos também dizer-lhe que a polémica Soares-Angola está longe do fim. Desta vez é Freitas do Amaral que vem dizer ou classificar a atitude do Governo em relação a toda esta polémica. Disse que foi uma reação frouxa e que o Governo não defendeu mesmo a dignidade do Estado. Obviamente no desporto vamos ter que olhar para a Liga dos Campeões, porque hoje o Porto joga com o Sparta às 8h15 da noite. Vítor Bahia já deve defender as redes e a baliza da equipa portista. No entanto, isso é para confirmar essa informação, é para confirmar no Jornal da Tarde, onde vamos estar em direto das Antas para tentar saber como é que os portistas se estão a preparar para este encontro que pode ser decisivo na passagem para os quartos de final. Até já. Não, já ganhei 2 fotografias fantásticas, a da Amália e a do Rubinstein no Coliseu dos Recreios, não é? E cá temos uma outra, a tal que falavas há pouco, que tem a ver com a deposição, a retirada do quadro de Salazar na PIDE, não é? E este é o maple do Silva Paz, isso é Lá curioso, está. com as botas cardadas, ao fim do regime. Isto, portanto, já depois do 25 de Abril, seria para aí no dia a seguir. Foi dia 26. No dia 25 ou no dia 26 de Abril de 1974. Ao telefone tenho um telespectador que nos está a ver, sobretudo está a ver-vos na Austrália, em direto, o Sr. Júlio Santos. Olá, Júlio Santos, muito boa noite. Aqui é boa noite, é assim, bom dia. Exatamente, bom dia, claro, por isso é que eu lhe dei as boas noites. O meu amigo que bem que estava aqui, no seu conjunto típico do Val, Trofa, era o vocalista na altura, não é? Não é só esse. Tá bem, pois não, é este também. Mas... E é este também. É. E agora é este. É. Esse é da Austrália. Portanto, continua... Este é aqui na Austrália. Exatamente, continua dedicado à música através deste... Diga. Com o Carlos do Carmo e a Maria Valejo. Que tipo de música é que interpretam aí na Austrália? Falar portuguesa, por exemplo, a Chula da Liberação do Paco Bandeira, outras músicas minhas, outras canções que eu tirava antigamente. Né? Amigo Júlio, e habitualmente atuam para a comunidade portuguesa, é? É tudo para a comunidade portuguesa e fazer bailes, não? Já reparou que temos ali naquela mesa o seu irmão, Normando, não é? E também sobrinhos, portanto aproveita esta oportunidade e fale com o seu irmão. Vá lá, Normando, pode falar com o seu irmão. Olá, paz. Estás bom ou não queres dizer? Está tudo bem. E a Tina também está boa? Eu estou. Estás a reparar para elas? Estou. E o Cláudio e o Sérgio? Também estão ao lado. Sempre rijos. Está tudo bom. É. Há quanto tempo é que este seu irmão está na Austrália? Cerca de 15 anos. 15 anos. Mantém contacto Sim, permanente? ele esteve cá a última vez, esteve há 6 anos. Pois, que não é propriamente o mesmo que estar ali a viver em Paris, não é? Ou no Luxemburgo. A Austrália fica bem longe. Só a minha sobrinha que vinha cá mais vezes porque era hospedeira na Itália. E portanto tinha algumas facilidades, não é? Tinha a viagem de graça. Ou pelo menos com um preço irrisório. Ó Júlio, está a pensar vir brevemente a Portugal ou não? Eu não sei se irei, este ano não, era para ir o ano passado, mas este ano não, porque eu tive aqui uma fatalidade. Não vamos falar disso. Não vamos falar de fatalidades neste programa, combinado? E, portanto, só, se Deus quiser... Mas as coisas, entretanto, resolveram-se consigo? É. Então, pronto, isso é que é importante. As coisas para mim estão bem, na família está tudo bom, não é? Quantos irmãos são vocês? 6. 6 irmãos? Há mais algum espalhado, há mais algum noutro país? Há um que está aí em Bordeaux. Em Bordeaux? Em França.
Sim, senhor. Há 30 e poucos anos. Normando, estamos no final do programa. Deixe lá um abraço para o seu irmão. Só espero que ele perde daquilo que passou. Pronto. Penso que está a recuperar, não é? Eu também queria dar um abraço ao José Luís Pereira. Uhum. E quem é o José Luís Pereira? Quem é o José Luís Pereira? O locutor, o Luís Pereira de Sousa. Ah, que grande confusão, José Luís Pereira. Ah, meu Deus, Luís Pereira de Sousa, sim senhor. Era um admirador, que ele era um bom locutor até da rádio. Claro, era e é, aliás ele está ainda. Agora não sei, porque eu já tive tempo que não o vejo. Claro, mas ele está no ativo noutros projetos, nomeadamente no Grande Reportagem, não é, Luís? Exatamente, estamos a fazer a Crónica do Século. Grande programa. Espero que o nosso telespectador tenha a oportunidade de ver, aliás deve já ter visto, através da algumas RTP edições da Crónica do Século, que têm tido muita qualidade e muito boa resposta pública, não é? Júlio, um abraço para si, muito obrigado. Olha, um abraço para todos e para a Sónia Araújo. Um bom... Ah, depois, o nome dela você não se enganou. Pois, está bem. Obrigada. Compreendi, Júlio. Eu não me enganei com o nome, né? Um beijinho para si E para também, os meus Júlio. sobrinhos, para o meu irmão e para a minha cunhada, um abraço das minhas filhas e da minha esposa. Um beijo para todos. Felicidade. Um abraço, Júlio, muito obrigado. Deus. Esta é uma última fotografia que eu vou deixar aqui, é uma fotografia também registada pela objetiva do Eduardo Gageiro, tem a ver com o Eusébio. João Vargas Muniz, o meu amigo que é um benfiquista ferranho. Ah, porque sei tudo, ou pelo menos tento saber o máximo dos meus convidados. Hein? Agora fazia jeitinho lá no Benfica um Eusébio, hein? Até para presidente. E o que é que achou daquela Assembleia? Bem, é melhor não falarmos disso, porque eu não quero falar de tristezas na Praça da Alegria. Amanhã vamos voltar à praça quando forem 10 horas e 10 minutos. Volto a lembrar e que a nossa primeira dama será a nossa convidada. Até amanhã.